Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. A mais moderna tecnologia em medicina, intervenções minimamente invasivas e uma equipe médica qualificada. Muito prazer. Somos a Unicor, Unidade do Coração do Espírito Santo, localizada em Linhares. Reunimos especialistas extremamente qualificados e agora oferecemos também consultas médicas nas áreas de cirurgia vascular, cardiopediatria, neurocirurgia e cardiologia. Nós temos um compromisso com a sua saúde. Unicor, medicina de primeiro mundo em Linhares. Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. Olá, minha gente, está começando o nosso bate-papo das 6, hoje com um pouquinho de atraso, né? A gente teve a sessão da Assembleia, que se estendeu um pouco mais, mas enfim, está começando o nosso bate-papo, edição desta terça-feira, hoje dia 5 de abril, né? Vai ter reprise desse programa também no final de semana. Obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Sempre o nosso encontro, né, nesse comecinho de noite, e a gente traz aqui assuntos muito relevantes para conversar um pouquinho, para debater, e você, é claro, é convidado a participar conosco, interagir pelo nosso WhatsApp, 99622-4547. Mande aí sua mensagem, participe conosco. Antes de cumprimentar, dar uma boa noite aos nossos convidados, a gente dá uma espiadinha lá fora, ver como é que está o movimento no trânsito, nesta noite aqui em Linhares, noite de outono, com esse fluxo intenso de BR-101, né? Hoje está difícil chegar em casa, aqui eu sair do trabalho e se deslocar para um outro ponto, né? Porque justamente o trânsito nesse horário e começo da manhã traz um transtorno muito grande, sobretudo aqui na nossa BR-101, né? Os projetos de mobilidade vão ter que caminhar bastante na nossa cidade em pouco tempo, porque realmente a cada dia o volume de veículos, de pessoas, né, de ciclistas, etc., aumenta e a responsabilidade é cada vez maior. Aí a ponte Joaquim Calmon, né, essa imagem panorâmica da nossa bela cidade à noite, imagens ao vivo aí, viu, gente? Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse cenário, essa melhora no cenário da pandemia, graças a Deus, né? Aliás, o Folha Vitória acaba de publicar uma reportagem falando que os municípios aqui do Rio Doce, né, da micro-região Rio Doce, entre eles Linhares, Aracruz, João Neiva, Ibiraçu e Soretama e Rio Bananal, podem, né? Isso aí daqui a pouco vai ser confirmado oficialmente pelo governo do estado, podem entrar já nesta semana no risco muito baixo, né? Naquele mapinha azul, aí já traz uma flexibilização ainda maior. E é sobre isso que nós vamos falar, sobre essa melhora no cenário da pandemia. Aqui do meu lado está a elegante de sempre, presidente da CDL, Florize Zato. Tudo bem, Florize? Tudo bem, obrigado pela elegante. Prazer tê-la conosco. O prazer é meu estar aqui. O Saulo Meirelles é o secretário municipal de saúde de Linhares. Tudo bom, Saulo? Bem-vindo. Boa noite, tudo bem, Cláudio? Tudo bem, Florize? É um prazer Saulo. estar aqui, obrigado pelo convite. Ô Saulo, aproveitar que você está com a bola, você estava em reunião agora há pouco com o prefeito, né, Bruno, conversando, a gente vê essa questão da pandemia, graças a Deus, sob controle, inclusive com uma excelente notícia que foi a desativação da unidade Sentinela, né? Saber tudo que aquela unidade, né, passou esses 2 anos, Cláudio, né? E com mais de 130 mil atendimentos durante esse período, com 1.500 internações, então, assim, 55 mil testes, e saber que isso passou e que está desativada, e se Deus quiser não vai precisar reativar, é uma alegria muito grande, né? Uhum. A gente sabe que ali tiveram muitas histórias de dor, histórias de superação. É verdade. E a gente ficou muito feliz ontem, porque foi um marco importante, um marco bastante importante. Ô Florize, o Saulo citou bem, porque assim, claro, a gente celebra porque a gente precisa celebrar a vida e o avanço da ciência, graças a Deus, todo mundo vacinado aí, imunizado, o índice de internação caiu, está bem baixinho, mortes então, mas tivemos um período muito difícil naquele princípio ali, e aquela unidade virou referência e ela traz essa lembrança, de certa forma ruim também, né? Muito ruim, mas necessário, né? Eu me lembro que quando logo que se implantou a chamada Sentinela, né? Uhum. É um nome até meio estranho. Nós do comércio, assim, que estávamos naquele período difícil também, a gente ficava assim, meu Deus,
via a hora do repórter, o que está acontecendo, o que não está. Quantos que internaram? Muita ansiedade, foi um momento terrível que eu não quero mais passar por ele. Ô Saulo, e um momento também de sobrecarga para os profissionais de saúde, para as famílias, é realmente um tempo que a gente quer esquecer, né? Cláudio, a gente, é claro, não poderia ser diferente. Ontem, no fechamento da Sentinela, a gente fez questão de agradecer a cada profissional, porque, apesar de todo aquele sufocamento, em momento algum a gente percebeu nos profissionais a desmotivação, o cansaço, apesar dos horários que a gente sabia, né, acompanhou como eram pesados, mas os profissionais sempre mantiveram muito motivados, né, sempre trabalhando. Então isso é motivo de agradecimento aos profissionais, aos médicos, aos técnicos, aos enfermeiros, farmacêuticos, equipe de apoio. A gente só tem a agradecer porque foram assim, trabalharam com disposição da forma que tinha que ser num momento bastante difícil. Então a gente fica aí o agradecimento a toda a equipe. Pois é, e aí nós estamos vendo aí a nossa turma da melhor idade, que foi a mais afetada no começo da pandemia, hoje recebendo já até a 4ª dose, né? Isso é motivo para comemorar mesmo, para celebrar, né, Florize? Não, e eu hoje, eu falei assim, vou tomar a minha 4ª dose, mas surgiram imprevistos. Mas no meu prédio, onde eu moro, 99% é terceira idade. Todos foram se vacinar. Olha que pessoal responsável, todos. Rapaz, tá vendo? No grupo dos idosos lá do prédio, todos. Eu acho que só fiquei eu. Então, sem tomar vacina hoje, já amanhã cedo. Eu vou tomar 4ª, 5ª, 6ª, 10ª Se e chegar, vou ter que todas. tomar. Lembrando que a vacina também contra a gripe, né, Saulo, começou, né? Aquela dose anual que sempre ocorre. Exatamente. Né? Lembrando que vacina contra a gripe, todas as unidades de saúde, para o público acima de 60 anos, para os idosos e também para os profissionais de saúde. Se Notícias você vai acompanhar tudo isso. Gente, agora vamos falar, Flores, do comércio. Nosso comércio que sofreu muito naquele comecinho ali de 2020, foram meses difíceis, né? Aqueles meses agudos, fecha comércio, abre comércio. Como é que tinha a questão dos escalonamento de horário, né? Loja A abrir um dia, loja B no outro. Olha, eu vou te falar, hein? Que sufoco, hein? Olha, eu não queria estar na minha pele como presidente de CDL. Porque a gente assume o mandato com 1001 expectativas. Cheio de projeto, né? Sentamos no início de janeiro, vamos planejar o nosso planejamento para 2000, né, que eu assumi dia 31 de dezembro. Vamos fazer o planejamento. Planejamos um ano, só coisa boa. Aí, fevereiro, a primeira notícia, janeiro, as notícias já vinham fora do país, né? Fevereiro já no país, março já começa a pane, foi uma pane. E nós, do comércio, ficamos assim, desesperados. Por quê? Nós ainda tínhamos contas a se pagar do Natal. O cliente também. Aí fecha 15 dias, fecha mais 20. Aí depois abre intercalado. Foi terrível. Foi. 2020 não quero lembrar, eu quero apagar da memória. 2021 já deu uma melhorada, graças a Deus, porque aí começamos a abrir, não mais em dia escalonado, mas com muita restrição. Máscaras, gel e aquela cobrança do cliente, né, que ele tinha que seguir as normas. E o comércio começou a dar uma melhorada. 2022, graças a Deus. Nós tivemos boas vendas no final de ano também. Boas vendas. As vendas no estado do Espírito Santo teve um acréscimo em dezembro de 83%. Olha, é muita coisa, né? Registrado, comparado com o ano anterior, né? Isso aí, 83%, foi muito bom. E este ano a gente já está, assim, com a média de 30%, variando de um mês para o outro. Claro que nem todo segmento está seguindo. Varia muito, aí depende do segmento. Ô Saulo, agora, tudo isso para se manter, ser uma coisa assim realmente sustentável é necessário, porque tem grupos ainda que estão meio com a dificuldade da vacina, né? Nós temos crianças, por exemplo, e tem aquelas pessoas, são poucas na verdade, mas tem aquele que ainda insiste, fala, não vou vacinar de jeito nenhum, infelizmente. Infelizmente, Cláudio, existe esse público ainda, né? Crianças, nós temos um percentual de vacinação muito pequeno. Nós temos que intensificar muito a vacinação nas crianças, eu falo de 5 a 11 anos. A segunda dose, principalmente. Exatamente, a segunda dose. Então, nós temos um percentual pequeno ainda de crianças
vacinados, pequeno dentro do contexto, né, considerando que as outras faixas nós já atingimos a um percentual bastante significativo. Inclusive, quando você fala de risco muito baixo, Linhares estava 1% de atingir o risco muito baixo. Pois então, assim, nós certamente já vamos estar atingindo agora. E isso é muito satisfatório, isso é comprometimento, né? Então, estava dependendo aí do público acima de 60 anos com a terceira dose da vacina, teria que atingir 90. Então, todos esses indicadores foram muito monitorados pelos municípios, não só pelo município de Linhares, mas muito monitorado. Agora, a gente pede que os cuidados continuem, né? Quando nós estamos falando aí da terceira dose, nós estamos falando da quarta dose, nós estamos falando da segunda dose, que muitos ainda não tomaram, tem um percentual grande ainda que não tomou sequer a segunda dose. Então, assim, todo esse cuidado para que a gente permaneça com essa tendência, que hoje é uma tendência muito boa, né, Florize? Eu fico feliz quando você fala do comércio, porque a gente vivenciou, né, papéis difíceis, né, porque de um lado a gente tinha a vigilância que tinha que cumprir o papel, do outro lado a gente sabia, e quando o conflito existe, não existe certo ou errado. Eu sempre falo que se existir certo e errado, não tem conflito. Exatamente, Você tem tá os dois certo, lados. eu estou errado, acabou o conflito, né? Mas às vezes os dois lados têm suas razões. E aquele momento foi um momento de conflito, um momento extremamente difícil, mas era necessário que se passasse por ele. E eu sei quanto os investidores, né, sofreram, os comerciantes sofreram durante aquele período. Então, assim, é uma fase difícil que, se Deus quiser, a gente tem que trabalhar muito, tem que intensificar a vacina para que ela não retorne. Se Deus quiser, não vai retornar. É uma fase que a gente vai ficar, Cláudio, eu falo que a gente passou pela pandemia, mas não vamos ser os mesmos depois da pandemia, porque ficou um ensinamento muito grande. Um ensinamento de disciplina, né, de ter que cumprir as regras, né, de ter que se disciplinar no autocuidado. Então, tudo isso fica. Aqueles hábitos de cuidado, de limpeza, de higiene, isso eu acho que as pessoas aprenderam, tiveram que aprender, né? Lavar as mãos, enfim, esses pequenos detalhes que hoje a gente realmente teve que aprender por força da Covid-19. Gente, os números, né? Inclusive foi até divulgado nesta semana que o Estado aplicou, se eu não me engano, mais de 8 milhões de doses, né? Não sei se o Saulo tem os números aqui de Linhares, né? Nós temos aí quase 200 mil habitantes, 100 e tantos mil habitantes, né? Exatamente. O público de Linhares são 162 mil pessoas, o público, a população vacinada, né? E nós, na primeira etapa, a gente ultrapassou 100%, porque tem locais de outras... Tem pessoas de outra localidade, né, que vacinam aqui. Então, nós atingimos a 103%. É um sistema integrado, de né? vacinação, sistema integrado. Então, assim, os números são bastante favoráveis. Atingimos todas as metas que foram propostas, né? E o resultado está aí em todos os municípios, né? O resultado é bem satisfatório. E deixando uma fase para trás, se Deus quiser. Bacana. Florize, e aí a gente vê o reflexo no comércio, o pessoal podendo andar com mais liberdade, né, sem a máscara, principalmente no ambiente aberto, né? Por enquanto ainda está valendo aquela recomendação de, num ambiente fechado, botar máscara, mas está difícil, o povo também não... A cultura brasileira é diferente de qualquer país do mundo. Muito diferente. A gente sabe dessa miscigenação, é terrível. Mas existem ainda vários locais que exigem a máscara, eu concordo. Eu concordo fechado, ainda. Né? Eu pego, por exemplo, o Japão. Por que o índice de mortandade do Japão foi nada em relação ao resto do mundo? Por quê? Porque eles já têm uma cultura de uma higiene maior do que o restante do mundo. Nem se compara aos países ocidentais. Quando você falou da higiene, que o povo, espero que tenha adquirido os hábitos de lavar a mão, lavar o sapato, limpar o sapato, deixar para lá de fora. Isso é uma cultura que o brasileiro nunca teve. É verdade. Né? Mas eu espero que siga. Com relação aos ambientes, hoje, é muito triste você ver um supermercado muito lotado e pessoas sem a máscara. Aí vai o discernimento de cada um, né? De entender. Então, a gente ainda tem que... Não podemos perder o hábito de ainda cobrar de certa forma, né? Vamos usar máscara, vamos divulgar, vamos lavar as mãos, lavar com sabão, vamos usar o álcool em gel, porque isso vai fazer que nós chegamos o quê? No nosso marco zero aí.
O que é a meta, né? Isso que é a meta. O que é a Isso meta. aí. Ô, Saulo, agora, mesmo fechando a unidade Sentinela, a questão dos testes continua ainda? Como é que funciona isso na prática? A testagem continua, Cláudio, né? Assim como já acontecia, todas as unidades de saúde do município hoje faz os testes. A pessoa então está com suspeito de Covid, vai lá na unidade que vai fazer. Que vai fazer. Inclusive, a questão hospitalar também, a gente tem os testes, tanto na hospitalar como nas unidades de saúde. Então, isso continua. A unidade Sentinela não tem mais a necessidade de ter um setor só para esse tipo de atividade, que era só para síndrome gripal. Né? O volume é muito pequeno. Só para a gente ter uma ideia em termos de número, nós já chegamos a atender o maior número durante um dia, foram 559 pessoas. Né? Muita coisa. Então, esse atendimento se reduziu aí a menos de 50. Então, não justifica mais se ter uma unidade, um investimento daquele porte. Nós tínhamos 4 médicos atendendo. Né? Então, assim, em determinado momento, não justifica mais ter essa unidade, até porque é hora da gente pensar na saúde, né? Outros setores da saúde, por exemplo, agora o grande desafio é a gente remodelar o atendimento do pronto-socorro, usando aquele espaço que ficou um espaço bem equipado, humanizado, né? E aí o atendimento do pronto-socorro a gente está dividindo. Vai ter o atendimento de emergência e o atendimento, aqueles atendimentos clínicos mais simples, né? Serão feitos, ambulatorial, serão feitos na unidade Sentinela. Bacana, separando aquele com urgência e emergência de uma coisa mais simples, que pode esperar um pouco mais. É um momento importante, nós isolamos um serviço que não tem necessidade, mas estaremos usando aquele espaço ali para organizar o pronto-socorro, que é fundamental nesse momento a gente fazer. Então, vai haver uma melhoria grande em função daquele espaço da Sentinela, e isso aí fazendo uma divisão dos atendimentos de pronto-socorro. Melhorando o fluxo ali. A gente está falando aqui do Hospital Geral de Linhares, gente. Quem não é aqui da cidade, para quem é da região, um hospital referência em atendimento público, não só a linharenses, mas pessoas que vêm de tudo quanto é lugar aqui da região norte e até do sul da Bahia para atendimentos aqui na nossa região. Vamos fazer um primeiro intervalo, né? Intervalo do nosso bate-papo das 6, falando um pouquinho sobre a melhora no cenário, no ambiente, com relação à pandemia da Covid-19. Voltamos já. De volta, minha gente, com o nosso bate-papo das 6, nesse segundo bloco, agradecendo a você pela companhia de sempre. Estamos falando aqui do nosso cenário da pandemia, essa possibilidade de Linhares no próximo mapa de risco, né, na próxima classificação, que deve acontecer agora no final de semana, passar a integrar esse grupo de municípios da microrregião Rio Doce, né, como risco muito baixo, que nos traz uma situação melhor, né, Saulo? Porque o risco baixo já é bom, ou muito baixo, melhor ainda, né? Com certeza, Cláudio. E existe uma expectativa, né? Foram 2 anos aí, né, Floriza, de muito sufocamento, né? De muita preocupação, de sufocamento. As máscaras, apesar da importância, mas a gente sabe também o quanto incomodou, Sim. né? E essa sensação de liberdade que todos estão buscando. E o risco muito baixo vai permitir que também nos ambientes fechados não haja obrigatoriedade do uso da máscara. Né? Então, assim, é um passo importante aí, e é uma sinalização, né? Quando a gente olha hoje a quantidade de ativos, né, com o Covid, que nós já chegamos aí um número, né, de mais de 1.500, 4.000 nesse pior momento da pandemia, mais de 4.000, e hoje você tem um número muito pequeno, né? Nós temos aí hoje na faixa de 30 ativos, quer dizer, praticamente nada, né? Podemos falar que está praticamente zerando aí nesse momento da pandemia. Então, assim, momento realmente de euforia, de comemoração, com responsabilidade, né? Exatamente. Muitos cuidados, a gente estava conversando agora há pouco aqui, muitos cuidados vão ser mantidos, certamente são necessários que se mantenha, mas, de qualquer forma, é um momento, sim, de euforia, a gente não tem como negar isso, né? Ô Flores, o Saulo lembrou aí nessa questão dos 30 casos ativos que nós temos registrados, né, atualmente. Aí eu voltei lá naquele comecinho, né? O caso número 1, o número 2, aquilo começou a apavorar, gente, apavorar geral, né? E é muito rápido, né? Aquilo foi muito rápido. E o mais triste nisso, o Saulo falando aí dos números, é quando alguém ligava, morreu o avô, morreu a tia. Eu perdi, fulano de tal perdeu a mãe no sábado e o pai no domingo. Tudo muito rápido. Foi muito dolorido, foi um período muito dolorido. E aí viva a ciência, né, gente? Porque olha só, nesse tempo curto, se a gente for considerar outras
pandemias e outros problemas de saúde que já tivemos, foi uma vacina que, assim, foi desenvolvida em tempo recorde, né? Nunca se viu isso na história. E, Cláudio, a gente lembra no dia 20 de janeiro, né, de 2021, que foram os primeiros vacinados no município de Linhares. Sim, estava lá, em frente né, ali ao hospital você estava lá, HGL. né, foi um momento assim, que foi um momento histórico, né? E todos os profissionais do HGL olhando pela janela, vendo aquela movimentação, né? E assim, e como essa vacina foi esperada, né? Exatamente. Né? Lembro também do carro que foi buscar as vacinas no município de Colatina, né, que é a nossa regional, e que trouxe as vacinas Chegou como foi esperado, chegou né? escoltado. Então, Muito assim, legal. foi um momento assim, um momento de esperança. Aquilo ali retratava a esperança, e a esperança que está se concretizando nesse momento, né, com esses números baixos que estão apresentados aí. Então, E o bom disso tudo, né, Flores, que começou com aquele público que mais padeceu, que foram os idosos no primeiro momento, e a gente infelizmente perdeu muitos, né, muitas pessoas queridas, né, mas graças a Deus começou a se vacinar primeiro os idosos, né, e aí eles foram, a situação foi entrando nos eixos ali, né. Eu tinha tanto medo, porque eu sou idosa, né? Sim, mas eu sei que você se cuidou bastante, né. E como? Pois é, eu tinha tanto medo que eu fui assim... Acho que eu fui uma das primeiras, quando chegou meia idade, para eu tomar vacina. Logo. Por quê? Porque a gente sabe que a tecnologia está muito avançada. Quando você disse, nunca se fez uma vacina em tempo recorde. E o povo metendo pau, mas a gente tem que confiar. Na ciência você confia. A ciência confia, onde você vai. isso aí. Então, eu dou meus parabéns assim, a toda a tecnologia, todos os laboratórios, porque falar vacina A e B é melhor ou é pior, não. Eu acredito em todas. Vacina é vacina, né? Vacina é vacina. A prova está aí, né, Saulo? Com certeza. A prova está aí e, Flores, é o que você falou, era necessário acreditar. Nós tivemos momentos da pandemia que nós chegamos a uma taxa de ocupação de 100% do hospital. E a gente, se tiver qualquer avanço a mais, o que se faz, né? Então, quando chegou a vacina, chegou ali a esperança mesmo de sair dessa situação difícil. Os lockdowns que existiram, né? E que, nem lembra deles. E que foi muito sofrido para o comércio, principalmente para os investidores. Mas o que estava ali sendo discutido? Olha, se não fizer isso e amanhã tiver um paciente para ser internado e precisar de um respirador, não tem mais. Não vai ter. E a gente teve então, exemplos, era um momento extremamente difícil, né? De um lado você tem toda uma situação de sobrevivência também, que é uma situação econômica. Sim. E de outro lado você tem um hospital superlotado com os profissionais de saúde sem saber o que fazer se chegasse um paciente a mais. Então, assim, era necessário manter um equilíbrio muito grande naquele momento, né? E diante disso, Saulo, o comércio varejista, principalmente algum calçado, vamos colocar aí perfumaria, que é o meu caso, confecção, foi o mais sofrido. Por quê? Nos pequenos grupos de comerciante, a gente sofria muito, muito mesmo da cobrança. Por que que as indústrias continuam abertas? Por que que o supermercado está superlotado? Por que que o açougue está cheio de gente e nós temos que fechar? E aí explicar para o comerciante, para o pequeno, por que que nós estamos fechados? É difícil. É difícil explicar, até porque não tinha uma explicação para nós, porque nós não conseguimos, estou falando nós pequenos mesmo. O que que nós tínhamos que fazer? Obedecer à lei que vinha de cima. E eu me lembro que muitos lojistas reclamavam que tinham que pagar aluguel no fim do mês e não tinha movimento na loja. E muitas lojas fecharam, muita gente quebrou, muita gente está endividado. Muitas pessoas, muito. No município de Linhares teve desemprego, hoje já está voltando. A gente está superando isso. Está superando. Então, o comércio foi muito sofrido, penalizado mesmo com essa pandemia. Mas eu sempre penso positivo. Tá? Nós, em 2020, com muito sofrimento, o comércio fez algumas campanhas no final de ano. Não deu sucesso, porque não tinha nem como ter sucesso em 2020. Mas 2021 já fizemos todas as campanhas, Dia das Mães, Dia dos Namorados, Dia dos Pais, Natal, foi sucesso total. Por quê? Porque o povo já estava sentindo, estou vacinado, posso ir para a rua. E o comércio não deixou, a CDL não deixou de estar junto nas campanhas. Sim, me lembro. Sabe?
Isso realmente mostra a força do nosso comércio. E agora, né, Flores, é comemorar porque nós temos datas importantes aí para o nosso comércio e tem que aproveitar agora. E como temos. Vamos aproveitar, né? Bora vender o peixe aqui. Nós já estamos com a campanha do Dia das Mães aberta. Viu, associado? Quem não é, nos procure. A campanha do Dia das Mães vai ser no mesmo molde do ano passado, que agradou o público. Né? Nós já fizemos o nosso planejamento estratégico. Nós já estamos com todas as campanhas montadas. Dia das Mães, namorado, Dia dos Pais. Pessoal organizado, Liquida Linhares, nós vamos ter. Já a gente vai precisar da parceria da Prefeitura para o Liquida Linhares. E nós já estamos montando a campanha de Natal de 2022. Poxa, tem coisa boa vindo por aí, já, então. Se Deus quiser. Bacana, olha aí, Saulo. Tudo na expectativa Melhorou de o ambiente. Coisa boa. E como é bom ver esse sorriso da Flores, né? Porque, né, Flores, passando essa fase, poder estar falando aqui das campanhas que estão vindo pela frente, sim. E não só seu, com certeza os comerciantes, aí, os investidores estão felizes da vida porque sem realmente está na hora de retomar, né? Passou da hora de retomar, a sobrevivência. E, Flores, eu não tenho dúvida que a competência que vocês têm, né, à frente do CDL, né, e essa organização vai trazer de volta, né, essa capacidade de investimento dos empreendedores. Né? É o que a gente torce e pode ter certeza, você falou que precisa da parceria do município, eu não tenho dúvida que o município vai estar perto, né? Vai estar próximo, porque a gente sabe o quanto vocês sofreram durante esse período. É verdade. Aliás, a presidente da CDL, quando a coisa não está muito bem no comércio, é a primeira que... A primeira que grita. A primeira que grita e que ouve também muito. Que né, ouve. Né, inclusive, nós já começamos treinamentos, parceria com o SEBRAE, parceria com grupos particulares, e já estamos tendo sucesso. Para você ver a ansiedade do povo estar presente, nós tivemos o primeiro treinamento deste ano, semana passada, 8 dias hoje. Nós tínhamos 35 vagas, nós tínhamos 54 na sala. Esse treinamento é para lojistas. Para lojistas. Uhum. E nós temos toda semana um treinamento. Uhum. A CDL proporciona isso através de parceria com o SEBRAE e outras entidades. Mas a alegria, colocamos 35 cadeiras no auditório. Tivemos que colocar mais, expandir, então já sabemos que os próximos nós temos que usar o nosso auditório maior. O pessoal realmente está querendo. Então isso é muito bom, né? Qualificar isso aí. Bacana, gente, nosso bate-papo de hoje falando sobre a melhora no cenário da pandemia da Covid-19, conversando com Florize Zardo, que é presidente da CDL. Né, ela falando aqui que o comércio começa a respirar novos ares, vem campanha Dia das Mães, tem Dia dos Pais, tem muita coisa boa vindo por aí. E Saulo Meirelles, que é o secretário municipal de saúde, lembrando que Linhares está muito perto aí, né, os municípios da região, do micro-região Rio Doce, provavelmente estarão já no próximo mapa de risco como risco muito baixo. Voltamos daqui a pouquinho. Voltamos com o nosso terceiro e último bloco do Bate-Papo das 6, né? Fazendo uma avaliação, falando um pouquinho sobre o cenário da pandemia da Covid-19. Graças a Deus, um ambiente muito mais agradável, né? A gente podendo andar sem máscaras pelas ruas, muito em breve até em alguns locais fechados. Agora, gente, se tiver muito cheio, acho que, né, já está não é proibido, mas é recomendado, né, Saulo? Recomendado. É recomendação. Exatamente. Alguns ambientes, Cláudio, eu acho que foi um aprendizado, né, Florize? A gente também falava sobre isso, que vai ser mantido, né? Gradativamente a população vai estar aderindo, né, à máscara em alguns ambientes que são importantes ter, né? Então, assim, é claro que nesse momento que houve o sufocamento, todo mundo quer tirar a máscara, né? Exatamente. Mas certamente depois vai perceber que alguns ambientes é importante que utilize, né? Independente da questão de estar vivendo uma pandemia ou não. Mas, de qualquer forma, esse é o momento que a população, a gente observa aí, que quando ia anunciar no outro dia que era para tirar a máscara, a população já estava comemorando. Já tinha tirado. Então, brasileiro! Já estava feliz e já tinha tirado a máscara. Então, assim, mas com certeza, né, momento importante, momento muito importante, muito significativo, né, e a gente só tem a comemorar todos, né? Eu falo dos profissionais de saúde, dos empreendedores, né? Da população de um modo geral. Aliás, quem deu um bom exemplo, eu acho que as igrejas, né? Você vê que ainda hoje, né, se orienta a usar máscara ali durante o culto, os missas, etc. Eu acho que isso é bacana manter essa cultura, né? Você está ali num ambiente, está assistindo uma palestra, ou seja lá o que for,
tá com a máscara, né? Acho que é... Vou citar um exemplo, né, Cláudio? A própria gripe normal, né, que se tem, não existia a cultura de você estar usando uma máscara, exatamente. Né? Então, a partir desse momento, eu entendo que vai ser utilizado. Ah, estou né? gripado, vou botar utilizar, máscara, né? não vou né, levar a gripe para outras pessoas, não vai ter o contágio de outras pessoas. Então, essa educação permanece. Um outro exemplo, o próprio restaurante self-service. Eu acho que é necessário que se faça um trabalho de utilização na hora, né, de estar se servindo. Então, assim, vai ter que ser feito um trabalho muito grande agora de readequação, né? De servir, em que momento utilizar essas máscaras, como é que isso pode ser feito. Então, assim, eu acho que foi um aprendizado, né? Também vai ficar esse aprendizado, né? A gente pode se proteger, né, de algumas formas. Independente da pandemia. Independente ou não, né? de estar vivendo uma pandemia ou não, né? Ô Floriza, agora nós tivemos alguns segmentos, né? Aí, deixando um pouco a questão do comércio lojista, varejista de modo geral, o setor de serviços aí, setor de bares, restaurantes, que uma explosão, com pandemia ou sem pandemia, tá tudo lotado o tempo todo, né? Mas esses daí, na minha opinião, e pela visão da CDL, não pararam nem um dia. Exatamente. Fizeram escondido, burlaram a lei. Entradinha pelos fundos do bar. E foram, assim, um grande número de jovens, mas, infelizmente, o que foi mais atacado com perdas foi o idoso. Nessa aula. A questão do idoso, né, Florize, foi muito difícil. A gente sabia que precisava correr para proteger os idosos, né? Mas com certeza foram mais o jovem que ia para a rua e o idoso que acabava sofrendo essas consequências, né? É muito difícil realmente, a gente sabe. E quando falamos em perdas aqui, Cláudio, eu lembro que eu estava dando uma entrevista e recebi uma ligação, porque no início da pandemia você imaginava que era uma coisa que estava um pouco distante de você, que as perdas, né, estariam distantes, ou seja, você não perderia amigo, parente, irmão. E eu recebi uma ligação de um grande amigo meu, né, que tinha ido a óbito naquela hora em função da Covid. Então, esse foi um exemplo de tantos e tantos que a gente teve depois, né? E ali é quando cai a ficha e fala, isso está muito próximo, isso está aqui do lado da gente, isso não está distante. Quando surgiu o vírus, a gente imaginou que demoraria muito tempo para chegar. Vai chegar aqui, está lá na China, né? E tal, e chegou numa velocidade. Assim. Uma outra informação que a gente deu, eu lembro que foi o 4º caso, quando estava no 4º caso, e que me pegou, era tudo muito incerto. Por mais que a gente buscasse informação, era tudo incerto. Ninguém sabia. Ninguém sabia que nível que ia atingir. Então, quando estava no 4º caso, me perguntaram qual é a projeção de casos ativos. Não dá para saber. Aí eu fiz uma projeção, não vou falar aqui para não passar vergonha, qual foi a minha projeção da época, né? Fala então, aí, assim, Aí, assim, a gente fez uma projeção, mas ficou muito longe, assim, daquilo que alcançou. Foi muito além do que a gente imaginava no início, né? Então, se projetava no início, só para você ter uma ideia, o município de Linhares com 60 óbitos, e nós tivemos 496. Olha que diferença. Se projetava 4 mil casos, e nós tivemos mais de 50 mil, então, assim, ativos. Então, assim, uma diferença muito grande. Por quê? É uma pandemia, uma incerteza. O mundo não conhecia, né? O mundo não conhece. E até hoje a gente não conhece todos os efeitos, né, do vírus. Então, assim, mas se Deus quiser, agora a gente quer falar das pautas novas, das ações novas, bacanas, né? E manter os cuidados, mas falar dos projetos novos. Florize, você me falava aqui, antes da gente iniciar o programa, assim, que o varejo, né, tá ganhando fôlego, está indo bem, mas a gente tem ainda, infelizmente, um consumidor meio que endividado, né? O pessoal tem que organizar aí. Ô, Cláudio, eu fiquei muito triste quando nós recebemos do SPC Brasil e Serasa o resultado que eles mandam mensal, né? O relatório mensal. O relatório de fevereiro e março me deixou muito preocupada com o comércio. Por quê? Se você tem endividado, você não tem poder de compra. Certo? Difícil. Então, o que tem acontecido nisso? Não sei se é resultado da pandemia, muita gente desempregada, muita gente usando cartões de terceiros, endividando terceiros. Então, nós tivemos um aumento no estado do Espírito Santo. O Espírito Santo, com muita tristeza, foi o 2º lugar no Brasil. Nossa. De endividamento. Tá? Linhares não é o primeiro município. Ainda bem, viu, gente? Ainda bem. Mas não está longe, não está muito longe
do primeiro e do segundo. Então, isso nos entristece porque nós temos hoje, Linhares, falando de economia de modo geral, vagas de emprego. Nós estamos precisando de mão de obra qualificada. O comércio hoje, se você fizer, nós temos essa pesquisa. 99% do lojista do pequeno varejo tem vagas de emprego. Tá? Só que você vai fazer entrevista, você está percebendo a falta de qualificação. Quase nenhuma. Quase nenhuma. E aí você treina uma pessoa 30 dias. Quando ela está pronta, as grandes empresas vêm e tomam. Pagam um pouquinho a mais. Então, e isso tem nos entristecido. Segundo ponto do endividamento é que quem está muito endividado hoje, já tem essa pesquisa, tem esse resultado através de Serasa e tudo, os idosos. Porque os novos estão desempregados usando o cartão de aposentado. E aí vem consignado, vem isso uma coisa, aí. vem outra. Então, isso é um ponto preocupante para o comércio. Por quê? Porque retrai. Né? A gente está num momento bom de crescimento no comércio, as indústrias voltando ao normal, as importações com essa queda do dólar já tem melhorado em todas as áreas, a gente tem seguido isso, só que o endividamento do Estado do Espírito Santo é preocupante. O endividamento ele não é bom para ninguém, né? Para ninguém. Para quem está devendo que não pode comprar e para o comerciante que não pode vender, né? Cria uma bola de neve aí. E o importante que a Florize falou da capacitação em todos os sentidos, Cláudio. Hoje, por exemplo, já tem escolas que trabalham com a educação financeira. E a educação financeira é fundamental dentro desse processo, né, de dar informação. A gente sabe que fazer essa gestão financeira não é um papel fácil das famílias, né? Não é um papel fácil das famílias, em função do custo de vida também que é elevado. E quem não se organizar realmente pode passar por situações bem difíceis. Então, esse projeto, esse trabalho de educação financeira é fundamental. A outra coisa é a questão da qualificação profissional, que você também citou, Florize. Cada vez mais, todo esse processo de mercado de trabalho passa por pessoal capacitado. Então, é importante esse investimento na capacitação. É claro que a gente sabe que, às vezes, você investe no profissional aqui e ele vai assumir uma outra instituição. Mas, de qualquer forma, se essa capacitação ela for de uma forma mais ampliada, né, a movimentação vai existir sempre. Né? As grandes empresas sempre vão buscar os profissionais mais capacitados e as pequenas empresas também buscam esses profissionais. Né? Agora, se tiver essa capacitação de forma mais intensificada, naturalmente todos, grande empresa, pequena empresa, vai ser beneficiado com isso. Gente, e é importante demais essa qualificação. A gente tem uma reportagem que daqui a pouco vai rodar no Cine Notícias falando sobre o CEJA, né? Aquele programa de educação para jovens e adultos, pessoas que já estão com a idade, né? Ali tem um exemplo de uma pessoa de 50 anos de idade que nunca pôde estudar, está tendo a oportunidade de voltar aos bancos escolares, né? Concluir o ensino fundamental e médio. E aí, né, Florize, conseguiu uma condição de vida um pouquinho melhor, né? Porque o mundo hoje exige isso, não tem jeito. Ô, Cláudio, eu tenho alegria de dizer que eu fui diretora do CEJA em Linhares há 22 anos atrás. A Florize foi professora. 30 anos professora. E a qualificação naquela época era muito maior do que hoje. A pandemia também ajudou essa falta de qualificação hoje e o desânimo de voltar às escolas. Por quê? Quem ia para o CEJA é uma vez por mês, estuda em casa, vai lá fazer prova. Muitos, por causa da pandemia, não foram. Não, escola secular, escola normal, né? Não foram. E agora para retornar? Tem muita gente que não está retornando. Tá com dificuldade. Também é preocupante. 2 anos de pandemia traz um efeito grande. Negativo. Então, qualificar hoje, nós temos que, nós do comércio, falar sobre Senac, Senai, Sebrae, né? e nós temos que falar e correr atrás e cobrar das autoridades. Por quê? Nós moramos numa cidade que é conhecida como Linhares, a cidade do futuro. Ela não é do futuro, ela já está no presente com um futuro bem mais adiantado, bem desenvolvida. Aliás, tem um programa da prefeitura muito bacana que é o PIC, né? Que está, inclusive, semana passada formou a primeira turma, né? Mulheres que estão empreendendo por conta própria, inclusive, que eu acho muito bacana isso também, né? Mulherada.
Esse investimento, a mulherada, né, já está dominando, né, Cláudio? Já né? há muito tempo. Já há muito tempo, a gente sabe disso. É só um estímulo a mais, né? Então, assim, exatamente. mas esses programas precisam ser cada vez mais estimulados, né? Esse programa de investimento nos profissionais. E aliado a isso, é claro, com a formação mais profissionalizada. Sim. Né, uma formação tanto na educação financeira, no investimento, no empreendedorismo. Tem programas muito bons, né, do Sebrae, que pode estar estimulando Sim. isso, é preciso que se busque. Tem investimento também, e a gente fez um estudo, Cláudio, sobre a capacidade que tem de investimento desses órgãos e a capacidade que normalmente se é utilizada, essa proporção está muito abaixo daquilo que se pode buscar em termos de investimento. Então tem que intensificar isso, porque é o segredo, né, de ter realmente um ambiente mais profissionalizado é investir em pessoas. Então esse é o grande segredo, é investimento em pessoas. São seres humanos que colocam essa roda para girar, né? Aliás, gente, Linhares, em termos de geração de emprego, nós tivemos em plena pandemia, né, um alto índice de geração de emprego. Linhares brigando com os municípios que mais geram empregos no estado, né? Serra, Aracruz, sempre ali alternando um ou outro. Linhares sempre no topo aí na geração de emprego, e agora então nem se fala. Agora tem que arregaçar as mangas e correr atrás. Não dá para pegar uma vaga de emprego assim do nada, tem que ter um mínimo de capacitação. Né? E em capacitação, o ano passado, a CDL de Linhares foi a única CDL do Estado do Espírito Santo que fechou 8 treinamentos com Sebrae. Bacana. No município. Sebrae também, investimento, vou te falar, esse povo E o Sebrae, o Saulo, você falou uma coisa legal, eles têm uma verba, o governo federal investe no Senai, Senac, Sim, Sebrae, o sistema investe é muito. forte. E a CDL, de modo geral, do Estado do Espírito Santo, do Brasil, né, deveriam saber o quanto de dinheiro se tem no Sebrae para investir em novos negócios, novos empreendimentos, do pequeno ao grande. Principalmente o pequeno. Treinamento. O Sebrae tem muito treinamento. Muita gente capacitada para passar esse Sim. conhecimento. Isso é importante. E eles têm uma equipe de pessoas, de professores qualificados. A gente tem tido experiências fantásticas. Sebrae, Senai, Senac, essa turma é uma turma de peso. Gente, está terminando o nosso bate-papo de hoje. Quero agradecer muito a presença de vocês, o Saulo trazendo essas novidades boas aí, o fechamento da unidade Sentinela, a diminuição, 30 casos ativos na cidade. Para uma cidade desse tamanho é muito bom, né? Queríamos que não tivesse caso nenhum, mas 30 já é um número expressivo. Lembrando que a gente está no processo de estar baixando de esses queda, casos, cada vez de queda. mais. Então não são casos também que requer maior cuidado. Então são casos que têm tido sintomas leves. Então assim, é um momento realmente, Cláudio, eu fico feliz de estar sendo convidado. Celebrar mesmo, né? Que a gente já teve aqui em outras situações e estar aqui hoje falando, né, de forma mais leve sobre esse assunto é um momento muito importante. Então assim, a tendência é da gente estar aqui em outras oportunidades para falar de outros projetos da saúde, né, outros projetos do município de Linhares, outros projetos do CDL. Bacana. E isso é muito importante. A gente confessa que essa semana foi uma semana bastante comemorada. Sem dúvida. Tivemos, inclusive, semana passada a entrega lá da unidade do Aviso, né? Uma unidade grande de saúde para aquela região também importante. Exatamente. Nós temos a entrega da unidade do Aviso, né? A população merecia uma unidade daquele porte, com outro padrão de equipamento. A exemplo da UPA Infantil, que também é um outro modelo que tem funcionado muito bem. 5.600 pessoas atendidas esse mês, Cláudio. Então, tem sido procurado por vários municípios. Né? Temos aí o CAPS-AD, álcool e droga, que a obra está pronta ainda no mês de abril, né? Vai ser entregue para a população. Então, assim, é hora da gente pensar nesses projetos macros e nessa transformação que é importante fazer, né, na saúde. Bola para frente, vida que segue. Obrigado, Saulo. Eu que agradeço pela oportunidade. Floriz, é sempre um prazer estar próximo de você. Meu. Obrigado. Obrigado, Floriz, pela presença mais uma vez. E vamos torcer que o nosso comércio siga em frente com muita força, viu? Obrigada, e é um prazer estar aqui sempre. Eu falo para todo mundo que vocês são os nossos melhores parceiros. Opa! Né? Obrigada, Saulo. Que bom, né? De trazer tanta notícia boa. E a CDL está aqui à disposição de vocês. Prazer, que essa tanto da saúde quanto da TV e da população.
Nós que agradecemos, viu? Obrigado pela presença dos dois. Obrigada. Gente, eu tenho reprise desse programa nesta quarta pela manhã, às 18 horas, mais um programa inédito, né? Medicina e Saúde, a equipe de médicos participando aqui. E domingo à tarde, você que nos acompanha na reprise de todos os programas veiculados ao longo da semana. Vem aí o Sim Notícias, continue ligado na nossa programação Rede Sim TV, esta é da Terra. Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. A Unicor é referência em procedimentos cardiovasculares complexos. Um centro de hemodinâmica especializado em realizar intervenções de alta complexidade em cardiologia, fisiologia endovascular e neurologia, acreditado para tratamento de TAV. Somos referência no procedimento de oclusões coronarianas crônicas na América Latina. Entre em contato para mais informações. Unicor, medicina de primeiro mundo em Linhares. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação.